todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História e te convido a conhecer aqui o nosso objeto de conhecimento. A aula 1 tem como objeto de conhecimento relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. E o nosso detalhamento, o nascimento da modernidade, o absolutismo, o mercantilismo, o renascimento e reformas protestantes. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então vamos falar sobre modernidade. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe vocês aqui nesse cenário que representa a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos lá em 1453. Esse evento histórico, ele foi o marco que inaugurou a Idade Moderna. Então, quando eu estou falando aqui de nascimento da modernidade, eu estou me referindo a um período histórico. Dentro daquela caixinha, daquela linha do tempo que os historiadores lá do século XIX desenvolveram na tentativa de tentar criar uma narrativa histórica para facilitar a compreensão. Então, nós vamos ter aí a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, que é essa que nós nos concentraremos nesta aula, e a Idade Contemporânea, certo? Então, estamos falando de um período histórico. Então, vamos aqui para a leitura. Na história, o conceito de modernidade refere-se a um conjunto de transformações culturais, sociais, políticas e econômicas que caracterizam o rompimento com estruturas tradicionais e o surgimento de uma nova forma de entender o mundo, que começou a se consolidar a partir do século XV e XVI na Europa. Então, nós estamos falando de um período que vai inaugurar transformações profundas na estrutura social da Europa. E que transformações são essas, professora? A gente só precisa aqui contextualizar a Idade Média, né? Durante a Idade Média, nós vamos ter ali os feudos, cada senhor feudal controlando a sua propriedade. Nós vamos ter a grande senhora feudal, né, a Igreja Católica, que vai ser uma grande instituição, que vai ter grande poder político, econômico, religioso durante todo esse período no qual a Europa ela era majoritariamente ruralizada, marcada pelas questões religiosas que tomavam conta de vários âmbitos da vida das pessoas. E a partir do século XV, na verdade, um pouquinho antes disso, né? Ali no final, ali na Baixa Idade Média, vai haver um conjunto de mudanças que vai levar a, então, modernidade. E nesta aula, nós vamos abordar os principais aspectos desse período. E nós não podemos deixar, né, de comentar a respeito do absolutismo. Vamos lá. O absolutismo ele foi um sistema político que se consolidou na Europa durante os séculos XVI e XVII, caracterizado pelo poder centralizado nas mãos de um monarca absoluto. O absolutismo buscava uma autoridade central forte, com o rei exercendo controle total sobre o governo, a economia e a vida dos súditos. Então, voltando aqui, a gente percebe que o absolutismo, ele muda, ele vai alterar a forma como era a organização política. Porque lembra lá que nós mencionamos a Idade Média? Durante o período medieval, o poder ele era descentralizado. Então, cada feudo tinha ali o seu rei, tinha ali o seu nobre, onde ele
estipulava suas políticas, a sua moeda de acordo com a sua conveniência. Então não havia um poder centralizado. À medida em que esse sistema ele passou a ruir, abrindo passagem para novas formas comerciais, para novos agentes sociais, necessitou-se, né, que o novo sistema ele fosse implementado na Europa para atender a essas novas querelas que surgiam. Então nós vamos ter aí uma mudança muito profunda na economia em relação a essa centralização política caracterizada ali no absolutismo. E aí, nós estamos aqui no Palácio de Versalhes, no interior do Palácio de Versalhes, que ele representa o símbolo do absolutismo francês. E a gente vai já comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos então para as características do absolutismo. Primeira característica, a centralização política. O rei, ele vai centralizar todas as questões políticas, econômicas, culturais, religiosas, enfim, em sua pessoa. Isso significa que não havia ali nenhuma autoridade que limitasse o poder do rei. O poder dele é absoluto, certo? Outra característica é quanto à teoria do direito divino dos reis. Essa era uma teoria na qual a igreja ajudava a sustentar. Era um dos aliados, né, desse monarca absolutista. Por quê? Porque dizia-se que aquele rei estava ali instituído pela vontade de Deus. E se você questionasse, o súdito questionasse a autoridade do rei, ele estaria automaticamente questionando uma vontade divina. Portanto, as pessoas elas não costumavam questionar, já que estariam indo contra os preceitos de Deus. Outra característica quanto à autocracia. É bem aquilo ali no comecinho que a gente mencionou, né? Essa centralização política. Esse rei, ele tem poder total. Ele vai controlar as questões políticas, religiosas, culturais, o idioma, a moeda, enfim. Ele é um rei autocrático, centrado todo esse poder dentro na sua pessoa, na sua figura. E ele controla a religião e controla a cultura. Então nós temos a igreja trabalhando pela manutenção dessa autoridade absoluta do rei, bem como escritores, artistas, pintores que sempre faziam suas obras evidenciando essa autoridade real. Isso legitimava esse absolutismo monárquico perante os súditos. E na questão econômica, nós vamos ter o mercantilismo, né, sendo a base da economia que vai sustentar esse poder econômico do rei. E para a gente trazer alguns exemplos aqui, a gente vai apresentar alguns dos principais reis absolutistas. Então, nós temos aqui, ao meu lado, a imagem de Henrique VIII. E quem foi Henrique VIII? Ele foi um rei da dinastia Tudor que governou a Inglaterra ali no século XVI. Ele é responsável pela reforma religiosa na Inglaterra, na qual ele rompeu com a Igreja Católica Romana e estabeleceu a Igreja da Inglaterra, tornando-se, portanto, aí o chefe supremo, né? Não só mais da política, mas também o chefe da Igreja Anglicana. Então percebam aqui como essa autoridade, esse absolutismo, ele é tão forte que ele foi capaz de desafiar a Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa até então. Temos outro exemplo aqui, a rainha Elizabeth. Ela, rainha da Inglaterra e da Irlanda, governou entre 1558 e 1603, e ela era filha de Henrique VIII, e foi uma das rainhas mais famosas da Inglaterra. O reinado de Elizabeth I, ele foi marcado pela estabilidade política, pelo florescimento cultural e também pela expansão da marinha inglesa, a mais poderosa ali daquele período. Outro rei que a gente não pode deixar de mencionar é o rei Luís XIV, o rei da França. Ele é conhecido aí como o Rei Sol, né? Atribuído a ele a frase "L'état c'est moi", o Estado sou eu. Então ele personifica essa autoridade estatal. Ele
como já mencionamos, né, conhecido como Rei Sol, governou a França entre 1643 e 1715. Ele é talvez o monarca mais emblemático do absolutismo monárquico, porque o seu reinado ele foi caracterizado pelo exercício de um poder absoluto e pela construção do Palácio de Versalhes, esse aqui estamos, como um símbolo de sua grandiosidade e da autoridade. Então percebam que nós temos aqui três exemplos distintos, né, de reis absolutistas. O Henrique VIII, ele vai utilizar a religião. Nós vamos ter a rainha Elizabeth I, que vai usar a influência na política, na cultura. E quanto ao rei Luís XIV, ele vai utilizar essa suntuosidade e também a sua influência com a nobreza para se perpetuar ali no poder como um rei absolutista. Agora, lembra lá que nós mencionamos que uma das características que vai embasar esses governos é em relação ao mercantilismo? Então vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Nós temos aqui um quadro para a gente compreender melhor o mercantilismo. Tá? O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas utilizado pelas nações absolutistas que visavam fortalecer o Estado e aumentar a sua riqueza, poder e prestígio. Então, o mercantilismo é esse conjunto de práticas que nós vamos observar a partir de agora, que tem esse objetivo, né? Tornar o Estado mais forte economicamente e, assim, perpetuar esse poder absoluto. Então, o mercantilismo ele tem como características o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos como medida de riqueza, ou seja, quanto mais ouro e prata uma nação possui, mais rica ela é. Tem também a balança comercial favorável como característica, ou seja, a ideia é exportar mais do que importar para aumentar a riqueza. Como é que isso funciona? A Inglaterra, por exemplo, conhecida ali pela sua indústria têxtil, ela precisava exportar mais tecidos e evitar a entrada de produtos estrangeiros, porque quando você vende, o que entra? Entra dinheiro, vai entrar moeda. E quando você compra, quando ocorre essa entrada de produtos estrangeiros, ocorre a saída de moeda. E lembra o princípio aqui do metalismo? É acúmulo de metais preciosos. Então, precisa se reter esses recursos financeiros. E para que ocorra essa balança comercial favorável, nós vamos ter o protecionismo como prática também, que ele versa sobre a taxação de produtos estrangeiros. Então, se eu tenho tecido, tenho na Inglaterra aqui tecidos sendo vendidos, e tem tecidos de outro país, esses tecidos eles vão ser mais caros, que é justamente para que a população compre mais esses produtos nacionais e menos os estrangeiros. Vamos ter uma forte intervenção do Estado, do monarca nessa economia. Então, isso significa que o Estado, ele regulava e controlava a economia. Então, não havia essa questão do Estado livre, não. O Estado, aliás, da economia livre, o Estado ele vai controlar essas questões econômicas. E vamos ter como característica também o colonialismo, que é o domínio de territórios para exploração econômica. Nós estamos falando aqui século XV ao XVIII, certo? E é justamente a partir do século XV que vai iniciar a colonização, né, europeia nas Américas. É de onde essas grandes potências, esses grandes estados absolutistas vão tirar recursos naturais para fortalecer economicamente os seus países, os seus reinos. E temos, por fim, os monopólios, que é a exclusividade para empresas controlarem setores econômicos. Aqui no Brasil, por exemplo, quando no período colonial, somente a empresa portuguesa ela poderia comercializar para a Europa e o restante do mundo o pau-brasil, por exemplo, ou os demais recursos naturais advindos do território que era então colônia de Portugal.
medieval, esse monopólio, esse exclusivismo, ele impedia com que outras nações, outras empresas estrangeiras, elas explorassem e ficava ali a metrópole com todo o saldo, né, desses recursos. Já falamos, portanto, aqui da modernidade, desse período do absolutismo, versamos sobre o mercantilismo, e agora a gente vai trazer um pouquinho, uma ideia mais geral da mudança na mentalidade das pessoas com o Renascimento. Vamos lá. Então, o Renascimento, ele foi um movimento cultural e artístico que floresceu na Europa durante os séculos XIV e XV, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esse período ele foi caracterizado pelo renascimento do interesse nas artes, na literatura e nas ciências clássicas. Por isso que a gente vai chamar esse período de Renascimento, né? Que é uma releitura, uma volta ao passado, né? Eles vão fazer renascer as ideias greco-romanas antigas, que, segundo os intelectuais ali daquele período, elas foram sobrepujadas pelas ideias religiosas durante o período medieval. Por isso vamos ter esse retorno. E quais são as características do Renascimento? A gente tem aqui para vocês, aqui na nossa tela, as características, e nós trouxemos vocês para esse outro cenário, né? Um cenário de um antigo templo greco-romano, para a gente dimensionar, né? Trazer essa ideia de onde vêm esses preceitos, essas características do Renascimento. Então, nós temos aqui como característica o humanismo, que nada mais é do que a valorização do ser humano, o seu potencial, suas realizações, com foco na educação e na cultura clássica. Esse pensamento, essa característica, ela rompe com aquela ideia medieval de que se valorizava apenas o divino, né? E a gente percebe isso nas obras medievais, né? Onde eram retratadas, na sua maioria, questões religiosas, santos, anjos, enquanto que no Renascimento, o homem ele vai ser valorizado em sua amplitude, em sua totalidade. E as obras de artes, os livros, eles vão passar a explorar mais as questões humanas. Outra característica que nós temos aqui do Renascimento é quanto ao classicismo. Durante esse período, os artistas, os escritores e pensadores, eles procuraram redescobrir e aplicar os valores e estilos, os conhecimentos clássicos, promovendo uma estética de equilíbrio, de harmonia, de proporção. Então, tudo vai ser muito bem pensado, dimensionado, para dar essa ideia de harmonia. O racionalismo também é uma característica muito importante, porque ele vai dar uma ênfase na razão e na lógica como ferramentas principais para entender e explorar o mundo. Então, aquelas ideias religiosas de que se está chovendo é porque Deus quer que chova, elas não vão ser mais suficientes para responder às questões que se apresentavam. Então, vai se começar a dar uma ênfase a esse pensamento racional, lógico. Temos também o cientificismo, que é a promoção da ciência e do método científico como meios para obter conhecimento preciso e confiável. Então, para eu entender a lógica de algo, eu preciso de um método, eu preciso aplicar um método científico para validar ou não aquele novo conhecimento, aquela nova informação. Outra característica aqui do Renascimento é quanto ao individualismo, que é o foco na individualidade e na expressão pessoal. Isso vai destacar o valor e a importância do indivíduo. Isso é importante porque artistas, escultores, pensadores do período medieval, muitas vezes eles não assinavam as suas obras, né? Porque se acreditava naquele período que se ele teve o dom para escrever ou para pintar, para esculpir, esse dom ele tinha sido atribuído a ele por Deus, então não era dele. Agora no Renascimento não, o indivíduo ele vai ser valorizado, certo?
Temos também o antropocentrismo. O antropocentrismo, ele traz a ideia, a visão de que o ser humano é o centro do universo, enfatizando a importância das realizações humanas. E ele contrasta, né, ele tensiona a ideia do teocentrismo que vigorou durante a Idade Média. Que teocentrismo seria Deus no centro de tudo. Por fim, temos o hedonismo, que é a busca pelo prazer e pela satisfação pessoal como elementos importantes da vida, muitas vezes refletida nas artes e na cultura. Então, o Renascimento ele vai trazer essa ideia de que aproveitar mais a vida, comer melhor, dormir melhor, ganhar melhor, porque durante a Idade Média, a Igreja Católica ela enfatizava muito esse sofrimento terreno, né? Passar por problemas. Isso faria com que a pessoa ela tivesse uma vida melhor no paraíso. No Renascimento, não. Os renascentistas, eles querem experienciar o melhor da vida em vida, na Terra. Então, essas são as características do Renascimento que vão moldar o pensamento do homem moderno, certo? Temos outro evento muito importante que ocorre nesse período, que ele vai romper com a cristandade, vai trazer um grande cisma, que é quanto à Reforma Protestante. Então, nós temos aqui a Reforma Protestante, lá em 1517, tem início, né? E a gente vai observar, nós vamos observar aqui, que ela aconteceu. Por quê? Por conta da venda de indulgências da igreja. Que venda de indulgências? O que seria isso? Seria a venda de perdão. Então, o Papa Leão, se eu não me engano, é o Papa Leão X, ele estava construindo uma grande basílica, né? E para arrecadar dinheiro, ele incentivou que os membros da igreja passassem a vender uma espécie de carta de perdão, né? Então, o membro da igreja ia lá, se confessava, e para que ele alcançasse ali o seu perdão, o clérigo ele daria essa carta mediante um pagamento. Então, a venda de indulgências é uma dessas causas, além da corrupção do clero, né, que estava sendo corrompido com outras práticas que não condiziam com o que se esperava do clero. Nós vamos ter a questão da ascensão da burguesia, que vai trazer novas pautas, novos anseios. A burguesia é aquela classe que surge ali, os comerciantes, então que trabalha com o dinheiro, e a igreja pregava o quê? Pregava ali uma vida mais comedida, né? Algo que não condizia com os princípios da, então, burguesia. Nós vamos ter também a questão da centralização monárquica. Muitos reis, eles vão ver nessa autoridade da igreja o empecilho para implementar as suas políticas, né, para governar de forma absoluta, e também as ideias do Renascimento. Vai figurar essa nova mudança nas perspectivas, essa nova visão de mundo vai fazer com que as pessoas aceitem mais facilmente as ideias da Reforma Protestante, que ela tem início com Martinho Lutero, ali na Alemanha, que ao pregar suas 95 teses, ou seja, 95 proposições que ele coloca ali criticando a Igreja Católica, ele fixa essas 95 teses na porta da igreja, e temos início, então, a chamada Reforma Protestante. Então, é um protesto contra essas ações, essas atitudes de muitos clérigos. Então, o que o Lutero ele vai desenvolver? Ele vai desenvolver aqui o chamado luteranismo. Então, nós temos a salvação pela fé, o culto simples em língua nacional, para que todos entendessem, porque a Bíblia e o culto ele era todo feito em latim, e a maior parte da população não falava latim, apenas os membros da igreja. Ele também vai defender 2 sacramentos, batismo e eucaristia, a livre interpretação da Bíblia, então qualquer pessoa pode ter acesso a ela.
E lembrando que nós temos um dado importante, que é quanto à invenção da máquina de imprensa, né? Inclusive, o primeiro livro a ser confeccionado pela imprensa vai ser uma Bíblia. E isso vai fazer com que muitas pessoas tenham acesso a ela e façam suas interpretações independente ali da Igreja Católica. Ele também vai defender uma relação direta entre Deus e o fiel, não precisando mais de uma intermediação. Também vai defender a supressão do culto aos santos e às imagens e o fim do celibato. E para você que se tiver em dúvida, é o que a gente chama aqui das igrejas evangélicas, certo? Que elas vão surgir aqui nesse contexto da reforma protestante. Nós vamos ter outros reformadores, e nós temos aqui a reforma na Suíça com João Calvino. E aí ele vai se chamar aqui as suas ideias, as suas teorias de calvinismo. Calvino acreditava que a salvação, a pessoa já nascia predestinada ou não à salvação, certo? Ele também falava dessa depravação total do homem e ele vai legitimar os valores da burguesia. Então, membros da burguesia vão abraçar o calvinismo. Temos aqui o anglicanismo, que é a outra vertente aqui da reforma protestante. Lembra lá do rei Henrique VIII? Ele, com seu ato de supremacia em 1534, ele confiscou as terras da igreja, as terras e os bens da Igreja Católica, e se tornou o chefe supremo da igreja. E quais são as consequências da reforma, né? Nós vamos ter uma redução do poder da Igreja Católica na Europa, a tradução da Bíblia para outros idiomas, vamos observar também o surgimento de novas igrejas cristãs, fortalecimento dos princípios sociais e econômicos da burguesia e posteriormente nós vamos ver também a Contra-Reforma, né? O que foi a Contra-Reforma? Foi uma atitude da igreja de tentar coibir, né, contornar as ações da reforma protestante. E para a gente trazer aqui para vocês ainda aqui em relação ao anglicanismo, né, que é importante já que a gente está dimensionando com o absolutismo, o rei Henrique VIII, ele teve esse impulso, essa ideia, essa ação de romper com a Igreja Católica porque o Papa em questão, ele negou-se a dar o divórcio de Henrique VIII com sua então esposa Catarina de Aragão. Então, por conta dessa recusa do Papa em conceder o divórcio, o rei Henrique VIII vai aproveitar esse momento de efervescência, onde a igreja está sendo contestada, e momento em que ele próprio tem um poder absoluto para romper de vez com a igreja. E isso vai fortalecer muito o Estado absolutista inglês, já que ele vai confiscar todas as terras, os bens e vai se tornar, portanto, chefe da igreja anglicana ali na Inglaterra, certo? E para finalizar aqui a nossa aula sobre o nascimento da modernidade, é importante destacar que esse período representou uma profunda transformação na forma como os seres humanos enxergavam a si mesmos e o mundo ao seu redor, né? Já que vai haver uma mudança muito grande na mentalidade e na forma como as pessoas vão enxergar esse mundo a partir de então. A valorização da razão, da ciência e do progresso moldaram as bases da sociedade moderna, levando à criação de estados-nação, à expansão das economias de mercado e ao fortalecimento das ideias de direitos individuais e liberdades. Então, a modernidade, ela não apenas transformou as estruturas políticas e econômicas, mas ela também impulsionou mudanças culturais e sociais que continuam a influenciar o mundo atual. Então, a gente percebe como esse conjunto de transformações, eles perpetuaram mudanças, né, que se consolidaram a partir de então e influenciam o mundo que nós vivemos hoje, certo? Nós ficamos por aqui, finalizamos aqui a nossa aula e até a próxima.